Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 13 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, por Agatha Christie. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 13. A Pena de Ganso. Naquela noite, a pedido de Poirot, fui à sua casa após o jantar. Caroline me viu partir com uma relutância visível. Creio que ela gostaria de ter me acompanhado. Poirot me cumprimentou hospitaleiro. Ele colocara uma garrafa de uísque irlandês, que não suporto, sobre uma pequena mesa, com um sifão de água com gás e um copo. Ele próprio estava entretido com chocolate quente. Era sua bebida favorita, descobri mais tarde. Ele perguntou educadamente sobre minha irmã, sobre quem declarou ser uma pessoa das mais interessantes. Receio que esteja dando uma dor de cabeça a ela, eu disse secamente. E o que dizer de domingo à tarde? Ele riu e seus olhos brilharam. Gosto sempre de empregar um perito. Ele observou vagamente, mas recusou-se a explicar o comentário. Deve ter escutado toda a fofoca local de qualquer modo. Observei. A verdadeira e a falsa. E muita informação valiosa. Ele acrescentou baixinho. Como, por exemplo, ele balançou a cabeça. Por que não me contou a verdade? Ele censurou. Em um lugar como este, todas as ações de Ralph Paton seriam certamente conhecidas. Se sua irmã não tivesse passado, por acaso, pelo bosque naquele dia, outra pessoa teria o feito. Creio que teria, disse amuado. E esse seria seu interesse em meus pacientes? Ele pestanejou novamente. Apenas em um deles, doutor, apenas um deles. O último? Arrisquei. Considero a senhorita Russell um caso de estudo dos mais interessantes, disse ele de maneira evasiva. Concorda com minha irmã e com a senhora Ackroyd de que há algo suspeito a respeito dela? Perguntei. Hã? O que disse? Suspeito? Expliquei o melhor que pude. E elas dizem isso, é mesmo? Minha irmã não lhe transmitiu isso ontem à tarde? É possível, mas não tem o menor fundamento, declarei. Elas são maravilhosas. Elas inventam ao acaso e, por um milagre, acertam. Não que seja isso realmente. As mulheres observam inconscientemente milhares de detalhes, sem saber o que fazem. Seu subconsciente junta essas pequenas informações e elas chamam o resultado de intuição. Eu sou um perito em psicologia, sei sobre essas coisas. Ele inflou o peito de maneira importante e parecia tão ridículo que tive dificuldade de não cair na gargalhada. Ele, então, tomou um pequeno gole de chocolate e, com cuidado, limpou o bigode. Eu gostaria que me dissesse. Explodi. O que você realmente acha de tudo isso? Ele apoiou sua xícara. Você gostaria de saber? Sim. Você viu o que eu vi. Nossas ideias não deveriam ser as mesmas? Receio que esteja rindo de mim. Eu disse severamente. É claro que não tem experiência nesse assunto. Poirot sorriu para mim com indulgência. Age como criança, que quer saber como funciona um motor. Quer ver o caso, não como o médico da família o vê, mas com o olhar de um detetive, que não conhece e nem se importa com ninguém. Para quem todos são estranhos e igualmente suspeitos. Colocou muito bem, eu disse. Então lhe darei uma pequena aula. A primeira coisa é ter uma perspectiva clara do que aconteceu naquela noite, tendo sempre em mente que a pessoa que fala pode estar mentindo. Levantei as sobrancelhas. Uma atitude bem desconfiada.
Mas necessárias, eu lhe garanto, necessária. Então, primeiro, o Dr. Shepard deixa a casa às 8h50. Como sei disso? Porque eu lhe disse. Mas pode não estar dizendo a verdade, ou o relógio poderia estar marcando errado. Porém, Parker também diz que o viu sair às 8h50. Então, aceitamos essa afirmativa e passamos adiante. Às 9h, você colidiu com um homem. E aqui chegamos ao que chamaremos de a novela do estranho misterioso. Logo depois dos portões da prosperidade. Como sei que foi assim? Porque eu lhe disse? Comecei novamente, mas Poirot me interrompeu com um gesto de impaciência. Mas você está um pouco lento esta noite, meu amigo. Você sabe que foi assim. Mas como é que eu saberia? Bem, posso dizer que o estranho misterioso não foi uma alucinação sua, porque a empregada de senhorita Gannett o encontrou alguns minutos antes e lhe perguntou também o caminho para Fernley Park. Aceitamos então a presença dessa pessoa e podemos ter certeza de duas coisas bem sobre ela, que era um estranho para a vizinhança e qualquer que fosse sua razão de ir a Fernley, não era um segredo grande, já que 2 vezes perguntou o caminho. Sim, eu disse. Percebo. Agora eu tornei uma questão pessoal, descobrir mais sobre esse homem. Ele tomou um drink na Three Boars. Eu descobri, e a garçonete dali diz que ele falava com sotaque americano e mencionou ter acabado de chegar dos Estados Unidos. Você se surpreendeu com o sotaque americano dele? Sim, creio que sim. Eu disse depois de um tempo, durante o qual consultei minha memória. Sim, mas era bem leve. Precisamente. Isso também, que você se lembrará, eu recolhi no quiosque. Ele me entregou a pequena pena. Olhei com curiosidade. Então, uma lembrança de algo que eu lera veio à tona. Poirot, que observava meu rosto, aqueceu. Sim, neve de heroína. Os consumidores de droga a carregam dessa maneira e as aspiram pelo nariz. Cloridato de diamorfina. Murmurei mecanicamente. Essa maneira de carregar droga é muito comum do outro lado do oceano. Outra prova, se quiséssemos uma, de um homem que veio do Canadá ou dos Estados Unidos. O que lhe chamou a atenção em primeiro lugar nesse quiosque? Perguntei com curiosidade. Meu amigo, o inspetor assumiu que qualquer pessoa que tivesse usado o caminho o teria feito para servir de atalho até a casa, mas assim que viu o quiosque, percebi que esse mesmo caminho seria usado por alguém que utilizasse o quiosque como local de encontro. Parece agora bem claro que o estranho não veio nem à porta da frente nem à dos fundos. Será então que alguém saiu da casa para encontrá-lo? Se sim, que lugar mais conveniente do que o pequeno quiosque? Fiz ali uma busca na esperança de encontrar algum indício. Encontrei 2, o pedaço de cambraia e a pena. E o pedaço de cambraia? Perguntei curioso. O que deduzir dele? Poirot elevou as sobrancelhas. Não está exercitando suas pequenas células cinzentas. Observou secamente. O pedaço de cambraia deveria ser óbvio. Não muito óbvio para mim. Mudei de assunto. Enfim, eu disse. Esse homem foi ao quiosque encontrar alguém. Quem era? Exatamente a pergunta. Disse Poirot. Lembra-se que Sra. Croyd e sua filha vieram do Canadá? Foi isso que quis dizer quando as acusou hoje de estarem escondendo a verdade. Talvez. Agora outro ponto. O que achou da história da copeira? Que história? A história de sua demissão. Demora-se meia hora para demitir um empregado? Será que a história daqueles documentos importantes é uma história plausível? E lembre-se, embora ela dissesse que estava em seu quarto às 9h30 até às 10, não há ninguém para confirmar sua declaração. Estou espantado. Eu disse. Para mim, fica cada vez mais claro. Mas me conte agora suas ideias e teorias. Retirei um pedaço de papel do bolso. Apenas algumas sugestões.
disse, desculpando-me. Mas é excelente. Há um método. Vamos ouvi-las. Li alto, com voz um tanto constrangida. Em primeiro lugar, deve-se olhar a situação com lógica. Exatamente o que dizia o pobre Hastings. Interrompeu Poirot. Mas ele nunca o fazia. Ponto número 1. Sra. Croyd foi ouvido conversando com alguém às 9h30. Ponto número 2. Em algum momento da noite, Ralph Paton deve ter entrado pela janela, como ficou evidenciado pelas pegadas dos seus sapatos. Ponto número 3. Sra. Croyd estava nervoso nesta noite e só teria admitido a entrada de quem ele conhecesse. Ponto número 4. A pessoa que estava com Sra. Croyd às 9h30 pedia-lhe dinheiro. Sabemos que Ralph Paton estava em apuros financeiros. Esses 4 pontos mostram que a pessoa que estava com Sra. Croyd às 9h30 era Ralph Paton, mas sabemos que o Sra. Croyd estava vivo às 9h45. Assim, não foi Ralph Paton quem o matou. Ralph deixou a janela aberta, mais tarde o assassino entrou por esse acesso. E quem foi o assassino? Perguntou Poirot. O estranho americano. Ele devia estar de combinação com Parker e possivelmente Parker tenha sido o homem que chantageou a Sra. Ferrars. Se foi Parker, deve ter ouvido falar o suficiente para perceber que o jogo terminara. Disse isso ao seu cúmplice e este cometeu o crime com a adaga que Parker lhe deu. Essa é uma teoria, admitiu Poirot. Decididamente você tem células da melhor qualidade, mas muita coisa fica sem resposta. Como o que, por exemplo? O telefonema, a cadeira fora do lugar. Realmente acha que isso é importante? Interrompi. Talvez não. Admitiu meu amigo. Pode ter sido puxada por acidente. E Raymond ou Blunt podem tê-la empurrado para o lugar inconscientemente sob o estresse da emoção. E há também as 40 libras desaparecidas. Entregues a Ralph por Ackroyd. Sugeri. Ele pode ter reconsiderado sua recusa inicial. Isso ainda deixa uma coisa sem explicação. O quê? Por que Blunt tinha tanta certeza de que era Raymond que estava com o Sr. Ackroyd às 9h30? Ele explicou isso, eu disse. Tem certeza? Não vou pressionar nesse ponto. Diga-me então, quais são as razões que levaram Ralph Paton a desaparecer? Isso é bem mais difícil, disse devagar. Terei de falar com o médico. Os nervos de Ralph devem ter entrado em colapso. Se ele descobrisse de repente que seu tio tinha sido assassinado poucos minutos depois de estarem juntos, depois talvez de uma conversa bastante tempestuosa, bem, ele teria ficado com medo e fugido sem perda de tempo. Sabe-se que as pessoas fazem isso, agem como culpadas quando são completamente inocentes. Sim, é verdade, disse Poirot. Mas não devemos perder uma coisa de vista. Sei o que você vai dizer. Observei. Motivo. Ralph Paton herda uma fortuna enorme com a morte do tio. Esse é um motivo. Concordou Poirot. Não percebe que temos 3 motivos diferentes bem diante de nós? Alguém com certeza roubou o envelope azul e o seu conteúdo. Esse é o motivo. Chantagem. Ralph Paton pode ter sido a pessoa que chantageava a Sra. Ferrars. Lembre-se, até onde Raymond sabia, Ralph Paton não recorria ao seu tio havia um bom tempo. É como se ele estivesse suprido de dinheiro por outra fonte. Há também o fato de que ele estava em, como se diz, apuros, que temia que chegasse aos ouvidos do tio. E, finalmente, há o que acaba de ser mencionado. Por Deus, eu disse um pouco confuso. O caso parece grave contra ele. Parece? Disse Poirot. É aí que discordamos. 3 motivos é um pouco demais. Estou tendendo a pensar que, afinal, Ralph Paton seja inocente.